O primeiro livro de Samuel, primeiro a Samuel. Samuel foi o último homem que estava no ofício de profeta. Tinham profetas antes de Noé, Moisés foi um profeta, mas não tinha nenhum ofício separado por Deus debaixo do título de profeta até que Samuel veio. Primeiro a Samuel, capítulo 11, eu irei ler bem mais do que o normal. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém, se comprometendo é o primeiro passo para a destruição. Se comprometer é o primeiro passo para a destruição. Porém, Naás, amonita, lhes disse: como esta condição, farei aliança convosco, que a todos os arranque o olho direito. Devo ler novamente. Que a todos vós arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá e Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois e disse a Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ouvindo estas palavras, acendeu-se em grande maneira a sua ira. A ira no corpo de Cristo. E tomou uma junta de bois e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram com um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300 homens, e 2.000 de 30.000 de Judá. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direi aos homens de Jabes Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vós virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os, os homens de Jabes se alegraram. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã sairemos, e a vós então os farei conforme toda a palavra. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã. Feriram os amonitas até que o dia aqueceu, e sucedeu que os restantes se espalhassem, do modo que não ficaram 2 deles juntos. E eu quero usar, pregando por alguns minutos nessa manhã, que eu possa arrancar seu olho direito. Que eu possa arrancar seu olho direito. Pai, nos achegamos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus. Nós Te agradecemos pelo Espírito do Senhor que sentimos na Tua casa nessa manhã. Te pedimos a unção do Espírito Santo para ministrar a palavra de Deus. E também essa mesma unção venha repousar sobre o Teu povo, que eles possam receber a Tua unção. Te damos toda a honra e toda a glória, e Te damos todo o louvor e toda a honra, porque Tu és digno. Tu és bom. Aleluia. Nós não Te louvamos o suficiente, nós não Te glorificamos o suficiente, Senhor. Receba o nosso louvor nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Os princípios nunca devem ser comprometidos. Vocês ouviram o que eu disse? Princípios
nunca devem ser comprometidos. O que você crê, você deve permanecer. Se você crê, você tem que crer com toda a sua força. Há algumas coisas na minha vida que eu nunca irei me comprometer. Nunca. Eu nunca irei me comprometer no fato de que Jesus Cristo é o único meio da salvação, para a salvação. Não há outro caminho para a salvação. Só existe um Deus e o nome dele é Jesus Cristo, manifestado em 3 entidades: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe salvação no islamismo. Não existe salvação no catolicismo, não existe salvação no budismo ou em outro ismo, não existe salvação no marxismo e socialismo e comunismo. A única salvação é pelo meio da morte do Filho de Deus na cruz do Calvário há 12.000 anos atrás. Não existe nenhum outro meio de salvação, não existe 2 caminhos, 3 caminhos, 4 caminhos, 10 caminhos. Só existe um caminho ao Pai, que é através do seu Filho, Jesus Cristo. E a igreja nunca deve se comprometer a esse respeito. Eu nunca irei me comprometer com o sangue de Jesus Cristo. Não existe outro poder na terra maior do que o poder do sangue de Jesus Cristo. Pense, em um momento o indivíduo preso pelas drogas, preso pelo álcool, preso pelo pecado, totalmente escravo, e no abrir e fechar de olhos, aqueles pecados podem ser lavados e aquele homem, aquela mulher pode se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Escutem, a psicologia não pode fazer isso. A psicologia te diz, talvez você possa ser um alcoólatra e pode se melhorar. Mas você tem que acordar todos os dias e confessar que você é um alcoólatra. Mas através do poder do sangue de Jesus Cristo, você pode se levantar e dizer: eu não sou uma alcoólatra, mas eu sou um novo homem e uma nova mulher em Cristo Jesus. Nós nunca devemos nos comprometer no sangue do Filho de Jesus, nunca devemos negar a verdade de Deus. Isso aqui é a constituição da igreja, isso aqui é a declaração da independência da igreja do mundo. Esse livro, a Bíblia, é o único livro da verdade que já foi escrito. Escutem, a resposta que você procura para todo problema pode ser encontrado nas páginas da palavra de Deus. Se a Bíblia diz faça, você tem que fazer. Se a Bíblia diz não faça, não faça. Algumas coisas que são corretas e erradas, e está mostrando aqui para nós nas páginas de Deus, nós nunca devemos nos comprometer. Eu nunca me comprometerei no poder do operar do Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida, a força da igreja. Sem o mover do Espírito Santo, a igreja é apenas uma reunião morta de religião que vem para o culto no domingo pela manhã, mas a pessoa e o mover do Espírito Santo, a igreja se torna uma dinamite viva. Você pode sentir algo quando você senta, você sente algo quando a música começa, você sente algo. Quando a pregação começa, você sente algo por causa do Espírito Santo. Ou somos pentecostais ou não. Você ouviu o que eu disse? Eu não estou falando com o mundo evangélico, eu estou falando com aqueles que se chamam pentecostais. Há muitas igrejas pentecostais que estão fazendo uma propaganda falsa. Eles dizem que são pentecostais, mas dentro são mortos. Não há poder. Olha, escutem, eu creio no poder, que é tão forte que pode trazer convicção ao pecador, vida ao doente, paz para aqueles que a mente estão perturbada
por essa vida, não há maior poder na igreja do que o Espírito Santo. Por que estamos confiando em coisas lá fora? Precisamos do Espírito Santo. Graças a Deus que somos pentecostais. Graças a Deus pelo mover. Você já pensou o que é ser um pentecostal? Pentecostalismo não é só pular, correr. Não, isso acontece. Talvez aconteça. Porque quando você se conecta com a tomada correta, vai ter uma reação. Fomos criados como seres humanos emocionais. Há certas coisas que nos movem. E quando o Espírito de Deus começa a mover, une com o nosso espírito humano. E o nosso espírito humano entra em contato com o Espírito Santo, vai ter uma reação, vai mover algo, vai ter uma reação. Essa reação deve ser levantar as mãos. Essa reação deve ser, às vezes, choro. Essa reação deve ser bradar, talvez rir. Essa reação deve ser, às vezes, correr. Alguém vai fazer algo quando o Espírito de Deus começa a mover. Mas a resposta para isso, o que é pentecostalismo? É um estilo de vida, não é uma experiência somente, mas é um estilo de vida. É o livro de Atos, a experiência do livro de Atos. Eu nunca irei me comprometer com o poder da cura. A cura está aqui. A cura está aqui. Eu creio que Jesus Cristo pode curar toda enfermidade, toda doença, toda enfermidade. Eu não irei me comprometer. Nos dias de milagres ainda não acabaram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você crê ou você não crê? Eu nunca irei me comprometer como cristão na crença no casamento entre um homem e uma mulher. Nunca. Eu nunca irei me comprometer no fato que eu não aceito estilo de vida alternativo. Deixa eu esclarecer algo. Eu não sou contra com nenhum homossexual ou lésbica. Eu não sou contra. Eu não sou contra eles pessoalmente. Eu tratarei-os da mesma maneira que eu quero ser tratado, mas eu sou contra o estilo de vida. O estilo de vida não se alinha com a palavra de Deus. E há libertação. Há libertação para você. Não é na terapia, mas em um homem Cristo Jesus. Se você pegar essa prisão e colocar nos pés da cruz, o poder do Filho ressuscitado pode quebrar essa prisão e essa prisão do pecado. Eu nunca irei me comprometer na santidade da vida. A vida começa na concepção. Eu sou contra, com tudo meu, todo político que apoia o aborto. Se o aborto é saúde, então a escravidão é produção de trabalho. Se a escravidão, se o aborto é saúde, então a escravidão é uma outra maneira de aumentar o trabalho, a produção do trabalho. Pense nisso. Quando você sai da palavra de Deus, você inventa respostas ridículas. Assassinato não é saúde. Nós nunca temos que nos comprometer na justiça e santidade. Nunca temos que nos comprometer que há o céu e o inferno. Temos que pregar o céu e pregar também o inferno. Quando a igreja começa a se comprometer
nos seus princípios, é quando a igreja começa a perder o seu caminho. Eu não lembro se foi quarta-feira passada ou quarta-feira anterior, estávamos aqui na plataforma ensinando sobre Apocalipse. Ele fez uma declaração, ele disse, na opinião pessoal dele, 87 anos, estando aqui na terra, ele disse, eu nunca vi a igreja tão fraca como está hoje. Eu nunca vi a igreja em uma condição tão terrível como está agora. Ele fez essa declaração, ele disse, eu nunca vi menos pessoas sendo salvas como nunca. Menos pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo como nunca antes. Menos pessoas estão sendo curadas como nunca antes. E não é a culpa da leidade, é a culpa dos pregadores. A culpa deve estar nos pés daqueles que se chamam pregadores do Evangelho. E a razão que a igreja está na condição que está é por causa do comprometimento. Nós abrimos a porta para o mundo, começamos a fazer paz com o mundo, começamos a dizer, nós queremos emprestar as coisas boas do mundo. Não há coisa boa no mundo. Todo dom perfeito vem de Deus, do Deus da vida. E esse dom perfeito é o homem Cristo Jesus. Ele é o bom, perfeito dom. Comprometimento. É isso que este texto está lhe dando. Saul agora é o rei de Israel. Ele não era a escolha de Deus. Davi era para estar no plano de Deus, para ser o primeiro rei de Israel. Aí nós começamos a ver neste cenário Israel, a rejeição do plano de Deus, que eles começaram a se comprometer com alguns. Nós queremos ser como as nações do mundo. Eles olharam para todas as nações pagãs e eles disseram, nós queremos ser como eles. A igreja muitas vezes diz, nós queremos ser como o mundo. Eu estava pregando, eu não vou dizer aonde, aqui nos Estados Unidos, alguns anos atrás, no mês de novembro, antes do Dia de Ação de Graças, e a igreja estava fazendo propaganda dos programas de Natal, das coisas que eles iriam fazer. E eu estava sentado no escritório do pastor, e ele entrou, ele tinha um cartão em sua mão e disse, você quer ver isso? Aí ele me deu o cartão, era uma propaganda de uma outra igreja, enviando para todas as outras igrejas. Eles enviaram para todos, fazendo a propaganda do programa de Natal. E disse, venham celebrar o Natal. Venham celebrar com Paulo, João. Eu disse, tá bom, Paulo, João, tudo bem. Jorge e Ringo. Eu disse, o quê? Venha nos ajudar a celebrar um Natal de Maria. Aí eu olhei e disse, foi um daqueles momentos que o seu cérebro, você sabe o que você está lendo, mas o seu cérebro não entende. Aí eu li novamente, venha nos ajudar a celebrar Paulo, João, Jorge e Ringo. Um Natal para celebrar Maria.
E nós trazemos para você os planos de Natal e o som moderno dos Beatles. Aí eu pensei, aí eu coloquei na mesa e disse, isso é ridículo? Quem no mundo celebra isso aqui? Aí eu disse, deve ser a presbiteriana. Isso deve ser os metodistas. Eu não estou brincando com o metodista, tá, gente? Minha mãe era uma metodista. Aí ele olhou e disse, vire o cartão, vire. E veja de onde é. Aí eu virei, era da maior igreja Assembleia de Deus, não só naquela cidade, mas do estado. Isso é se comprometer. Os Beatles não têm nada para dar para a igreja. Mas a igreja diz, eles olham para as coisas do mundo e dizem, vamos tentar pegar as coisas boas do mundo, mudar um pouco e colocar o cristianismo dentro. Isso é o primeiro passo de se comprometer. E Israel disse, nós queremos ser como o mundo. Eu não quero ser como o mundo. Eu quero ser como Jesus Cristo. Isso deve ser o seu desejo. E como ser como o Senhor não significa que nem todos no mundo vão gostar de você. Esse é um dos pecados da igreja. Eles querem que a comunidade os amem. Mas deixa eu te ajudar nessa manhã. Toda pessoa que é salva verdadeiramente, a maioria da comunidade não vai gostar de você. Porque o seu espírito não é conectado com os deles. Há pessoas no trabalho que você não fez nada pelaquela pessoa, você nunca disse nada para aquela pessoa, você nunca brigou com ele, mas eles te odeiam e você não entende o porquê. É porque você é filho de Deus. É porque a sua vida, do fato que você diz, eu nasci de novo, essa declaração é uma repreensão para o estilo de vida deles. Nós queremos ser como o mundo. Nós queremos um rei. E era sempre a vontade de Deus para Israel ter um rei. Foi sempre o plano de Deus. Mas Deus tem um tempo e um lugar para tudo. Você entende isso? Então depende de nós encontrar o tempo quando você quer. O tempo de Deus é sempre o tempo perfeito. Então eles trouxeram Saul, e aqui está a beleza e a misericórdia de Deus. Deus viu e começou a trabalhar com Saul. Ele tentou usá-lo. E de fato, aqui o texto fala que ele o usou no início do seu reinado, antes dele ser removido, antes dele estar preso, com as coisas do rei. E a lista e é muito longa. Mas aqui nos diz que é uma lição importante, que Deus não trabalha pelo que você era, mas pelo que é. Então significa que não importa a bagunça que você fez, se você deixar, Ele pega e faz algo bom daquilo que você fez de errado. Você entende isso? Não importa quantas vezes você caiu, não importa o que você fez, não importa que parece que o seu mundo está acabado, que está uma bagunça, mas se você chamar o nome do Senhor e se humilhar e se render a Ele, Ele pega a sua bagunça, Ele pega aquilo que é errado, coloca e faz tudo direito. Então Ele disse, não é a minha escolha para um rei, mas se ele se render a mim, eu irei trabalhar com ele e eu irei usá-lo. Olha, até mesmo se ele tivesse se rebelado, até mesmo se ele tivesse vivido uma vida justa, ele nunca teria levado Israel a um grande nível, porque ele não era o homem de Deus. A grandeza
no reino só pode ser encontrado com a voz de Deus, quando o homem tem o lugar certo de liderança e as pessoas se rendem a Ele. Foi por isso que Ele nos deu os profetas, os pastores. Ele é o rei. A Bíblia diz que eles eram inimigos, os emonitas. Satanás é o nosso inimigo antigo. Ele apenas coloca coisas novas, se fantasia de coisas novas, novos papéis, novas fitas, novas mentiras, mas as mentiras são sempre as antigas. A decepção é apenas o engano, é o engano antigo do passado. O nome de Naás. O nome dele significa luz viva, serpente viva. Eu quero que você entenda isso. Uma serpente brilhosa e viva. Nesse nome, ele tipifica Satanás. E nesse nome nós vemos o poder do pecado, o engano, a sedução do pecado. Então a serpente é um dos nomes para Satanás. E quando Eva caiu no jardim, a Bíblia nos diz que foi através do corpo de uma serpente que Satanás enganou Eva. E aqui nos diz algo sobre a serpente, que muitos de vocês não sabem ou não entendem. A evidência em Gênesis que, número 1, nós sabemos que Eva não tinha medo da serpente. Então significa que a serpente, na sua criação original, não foi criada para indivíduos ter medo. Eu vou fazer uma confissão aqui, gente. Eu sei que as pessoas têm fobias, né? E eu vou confessar para vocês uma das minhas fobias. Eu não gosto de cobras. Olha, todas as vezes que nós levamos os netos para o zoológico, eu não vou perto onde estão as cobras. Eu não vou. Eu não quero ver uma cobra, me dá até agonia, só em pensar. Me dá agonia em pensar quando você diz cobra. Eu não aguento cobras. Olha, eu estava correndo um dia no Santo Antônio, no Texas. Estávamos lá para uma cruzada, era bem cedo pela manhã. Eu saí do hotel, comecei a correr e eu vi uma área, deserta, de matos, e eu comecei a correr. Aí eu tenho um hábito de quando eu corria, que eu me perdia na minha mente. E isso é um lugar perigoso de estar, perdido na minha própria mente. Porque tinha mais do que um caminho na minha mente. Aí eu esqueço onde eu estou, eu me perco, porque eu esqueço onde eu estava e eu me perco. Aí eu estava correndo, aí eu olhei e ali estava uma cobra enorme na rua. Gente, eu gritei. E olha, eu era um ótimo pentecostal. Eu gritei como uma menina. Quase que eu morro de um susto. Meu coração começou a bater. Eu pulei. Ele estava ali longe, eu pulei, gente. E eu fugi daquela cobra. E o único problema, só tinha um caminho de volta. E quando eu comecei a voltar, eu parei e disse, cadê a cobra? Eu não gosto de cobra. Elas me assustam. E eu não tenho vergonha de dizer. Aí encontraram um homem morto na sua casa e quando eles abriram a porta, eles acharam 126 cobras na casa. Mas Eva não tinha medo. E segundo, no livro de Gênesis, fala que a serpente era linda. Linda. Uma beleza de ser olhada.
E a terceira coisa, nós sabemos que a serpente não se arrastava. Ela não se arrastou a Eva, porque dizem que a cobra, originalmente, ela caminhava em pé. E também nós vemos que a serpente rendeu as suas cordas vocais a Satanás. Então a serpente, na sua criação original, tinha uma maneira, de uma forma ou de outra, de se comunicar. E porque a serpente permitiu ser usada por Satanás, foi quando Deus o amaldiçoou e disse: você vai se arrastar com o pó da terra. Mas a evidência é que a serpente era linda. Pense, brilho, uma serpente brilhosa. As coisas de Satanás sempre parecem brilhosas, iluminadas. Então, olha, pelo ponto de vista da igreja, todos querem uma igreja lotada. Você é um pregador, você quer uma igreja lotada. Isso é a natureza humana. Mas se você não tiver cuidado, você vai se comprometer. O que você concorda para atrair as pessoas. Você não vai mais ir contra o pecado, porque o pecado, quando você lida com o pecado, confronta as pessoas, pisa nos pés das pessoas, faz as pessoas inconfortáveis quando você fala do pecado. Então, eles dizem: não iremos pregar sobre o pecado, nós não vamos falar sobre certas coisas. Então, eles se uniram com o objeto brilhoso, a serpente brilhosa e luzente. Então, o que aqui é mais triste? Meu pai pregou uma mensagem há muitos anos atrás, eu acabei de lembrar. Eu lembrei hoje de manhã. Parece lindo as coisas de Satanás do lado de fora. É vermelho, é bonito. Mas quando você morde uma maçã que Satanás te deu, você está mordendo a podridão e estrago. Então, nós não vemos mais, nós víamos a propaganda na televisão: venham fumar um charuto como um homem. Porque aí tinha aquele homem, aquele cowboy, né, com um chapéu de cowboy. Eu não acredito na encarnação, mas se eu voltasse, eu queria voltar como um cowboy, né, pegar e agir como um cowboy. Mas eles não te dizem que aquele homem forte morreu com câncer no pulmão de tanto fumar. Eles seguram a foto de um jogador de futebol bebendo uma cerveja. Bebam Bud Light. Eu nunca experimentei cerveja, mas deixa eu te dizer algo. Olha, se o gosto é como o cheiro, você tem que ser estúpido para beber. Alguém me disse uma vez: é um gosto selecionado. Puxa vida, é ruim demais, gente. Beba um Bud Light, ou o que seja, né, o álcool que eles bebem e fazem propaganda, mas não te mostram 30 milhões de alcoólatras. Eles não te mostram os lares que estão destruídas. Eles não te mostram as crianças, que as vidas foram abusadas e destruídas por causa do álcool na família. Parece lindo. E Naás estava ali, poderoso, Naás, né, brilhoso, uma serpente muito luminosa, brilhosa. E a Bíblia diz que quando ele veio
contra Gileade. E o nome significa testemunha. Todos que foram comprometidos por Satanás, eles atacam a testemunha de Deus e a igreja. A Bíblia nos diz em Mateus que nós temos que ser o sal da terra. Temos que ser a luz do mundo, ser uma cidade no monte que não pode ser escondida. E o que Satanás quer, ele quer que nós nos comprometemos. Ele quer a nossa fraqueza, o nosso testemunho seja afetado, que nós não somos mais luz, não somos mais o sal, não somos mais uma cidade no monte com uma luz brilhando, não. Ele quer que a luz seja coberta. Por quê? Porque nós permitimos que fosse coberta. A igreja está aqui para ser uma testemunha. Talvez eles não gostem de nós, mas quando as suas costas estão na parede, a Bíblia diz: faça uma aliança conosco. Como cristão, quando você se converteu, você entrou em uma aliança com Cristo. Mas Satanás vem e ele quer fazer uma aliança com você. Esse é o primeiro passo. E isso aqui foi a aliança. Naás, o amonita, disse: vocês querem paz? Vocês querem uma aliança conosco? E aqui foi a aliança. Eu quero que vos arranque o olho direito. O que isso significa? Olha, falava sobre a guerra. Falava sobre o exército. E naquela época, quando eles lutavam, o homem carregava uma espada na mão direita e no esquerdo eles seguravam um escudo. E aquele escudo cobria o olho esquerdo, a parte esquerda do corpo, deixando somente o olho direito. 99% eles agiam com a mão direita. E com o olho direito, eles sabiam onde lançar a lança. Eles podiam ver de onde vinha o inimigo. Mas se aquele olho direito fosse arrancado, eles não poderiam se defender contra os poderes e as nações más que estavam ao seu redor. E é isso que Satanás quer fazer. Ele quer fazer a igreja cega, ele quer arrancar o olho direito da igreja para que nós não possamos lutar contra o Satanás. Deixa eu parar aqui. O nosso mundo está indo para o inferno. Nós não temos líderes nas posições governamentais, nós não temos políticos bons. Todos estão tentando fazer coisas erradas. Mas a única esperança que o mundo tem é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A solução não é quem está na Casa Branca, a ajuda não é quem nós elegemos. Nós devemos votar, sim, não votar, mas a nossa ajuda não vem de Washington ou Londres ou de qualquer outro lugar. Nossa ajuda vem de cima. Eu levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. Mas nós não podemos fazer, estamos morrendo. Temos que lutar, igreja, estamos em uma guerra. Satanás vem para matar, roubar e destruir. E a única força contra o pecado e este mundo é a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Começa com em se comprometer, é muito simples. Bem, eu não vejo nada errado com tomar um golinho de vinho. Eu não vejo nada errado as pessoas amando-se a si mesma a respeito da orientação sexual. Eu não vejo... Olha, tem igrejas que sabem
não estou falando de igrejas que são lideradas por liberais, igrejas que devem saber melhor do que estão fazendo, mas se estão se comprometendo quando estamos falando de transgênero. Mas bem, eu não quero falar sobre isso, mas você não tem que ser um cientista, só tem 2 gêneros, masculino e feminino. E você pode dizer, eu sou um homem, se você é uma mulher, você é uma mulher. Mas eu acho que não há nada de errado com... Sim, tem algumas coisas erradas, mas começa em se comprometer. E essa é a parte ruim, mas aqui está a parte boa. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Saul. A resposta para o problema do mundo é o Espírito do Senhor. É isso que nós queremos nessa igreja, o Espírito do Senhor. É por isso que nós clamamos o Espírito do Senhor. É isso que nós estamos buscando, o Espírito do Senhor. Nós queremos uma igreja fluindo tanto com o Espírito de Deus, que quando o pecador entra, há convicção. Quando o enfermo entrar, há cura. Quando o perturbado entrar, haja paz. Nós queremos que o Espírito Santo mova. E quando eles vierem aqui, os poderes das trevas caiam e há vitória à nossa frente. Quando o Espírito do Senhor está, há liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, a vitória. Onde o Espírito Santo está, a poder. Onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, a adoração. Onde o Espírito do Senhor está, a oração. Onde o Espírito do Senhor está, o pecador será salvo. O enfermo será curado. O cristão será batizado no Espírito Santo. Onde o Espírito do Senhor está, o Espírito do Senhor veio sobre Saul. Aleluia. E eu contei isso há uns anos atrás. Eu estava pregando alguns anos atrás, eu acho que 4 anos atrás ou 5 anos atrás, na cidade de Reis, a segunda cidade maior em Holanda. Eu acho que é 1 hora de Amsterdã. E eu estava pregando em uma igreja pastoreada pelo pastor, pela primeira família pentecostal daquela parte daquele mundo. E a história deles, de como Deus os trouxe para o Pentecoste, é algo do tipo do livro de Atos. O que Deus pode fazer. O seu pai, o sênior Max Bach, teve que sair de casa em uma idade muito nova por causa da pobreza. E ele era cozinheiro nos navios e ele viajou o mundo todo. Não conhecia nada. Mas durante o seu tempo no mar, ele se converteu. Entregou o seu coração para o Senhor. E o seu navio foi para Nova York e ele teve que ficar lá por um tempo, uma escala. E um irmão mais velho, que ele não tinha visto há muitos anos, tinha imigrado para os Estados Unidos e estava morando muito distante do porto de Nova York. E ele disse, eu vou ver a minha família pela primeira vez. Ele foi. E eles estavam tão felizes que os 2 irmãos iam se reunir. E o irmão Max Bach, ele disse, foi muito bom te ver, mas ele percebeu imediatamente que tinha algo diferente sobre o meu irmão. Eu não sabia o que era. Ele disse, eu fiquei lá por alguns dias, mas chegou o domingo, meu irmão disse, nós vamos para a igreja. Aí ele disse, eu amo o Senhor também. Ele disse, bem, nós não vamos para a igreja como na Holanda. Aí ele disse, que igreja você vai? Nós vamos para uma igreja pentecostal. Ele não sabia o que ele estava falando. Ele foi.
Ele disse que quando ele entrou, foi como se um rio no deserto. Ele disse, eu não posso explicar, mas eu senti Deus de uma maneira que eu nunca senti antes. E só o que eu podia pensar, o que seja isso eu quero. O que seja, eu quero. Foi batizado no Espírito Santo. Segunda Guerra Mundial chegou. Ele não pôde voltar para o seu país até que a guerra acabou. Quando ele voltou, muitas coisas da Holanda tinham sido destruídas. Bombas. Não sabia o que ele iria fazer, mas ele sentiu no seu coração que Deus tinha o chamado para pregar. Ele começou a pregar, ele começou em uma pequena igreja em The Hague. Anos se passaram e não tinha muitas pessoas ali. E depois de 10 anos que a guerra tinha acabado, em 1955, ele disse que chegou uma notícia que o evangelista de cura americano T.L. Osborn iria vir para a cidade dele para fazer um avivamento de tenda. E o irmão Osborn foi usado na Europa. Deus moveu nos cultos, na África também, para trazer cura e Pentecostes. E ele perguntou do irmão Osborn, ele disse, eu quero uma reunião com todos os pastores da Hague e aí todas as igrejas. E ali as igrejas eram luteranas. E ele disse que o irmão Masbach foi. E muitos daqueles pastores, eles sabiam quem eu era, mas eles não gostavam de mim porque eu era meio louco. Mas eles chamavam de Max Bach. Não foi para o seminário, talvez eles disseram cemitério, né, naquela época. O Max Bach não é educado, treinado. Então, temos problema, esse é o problema, nós temos muitos pregadores treinados e estudados, mas não falam nada. Então ele foi. E eles estavam discutindo, você não pode orar pelo enfermo, você não pode fazer isso, fazer aquilo. E ele estava tentando falar com eles, né, através do intérprete. Aí ele disse, eu não vou mexer mais com isso. Eu disse, eu vou pregar. E só eram os pastores, tá? E eles tinham um tradutor, era um dos tradutores treinados, né, clássicos, pregador. E o irmão Osborn começou a pregar. 15 minutos durante o sermão ele parou, olhou e disse, você não está traduzindo o que eu estou dizendo corretamente. Você está mudando a minha mensagem para fazer apelativa. Você está mudando as palavras e você está mudando o significado. Os seus olhos se abriram desse tamanho, ele olhou para todos esses dignos na plataforma. Aí ele disse, você não fala Dutch? Mas sim, mas tem um que está dentro de mim que fala. E ele disse, você não está traduzindo corretamente. Aí eles ficaram ali. E o irmão Masbach estava sentado na fila de trás, no banco de trás. E eu estou falando do Espírito do Senhor. E o irmão Osborn começou a olhar e disse, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Aí ele olhou e disse, você que está lá atrás. Aí todos olharam. O irmão Masbach e eu olhei também, eu olhei para trás. Eu estava olhando para a porta. Ele disse, você que está lá atrás. Ele não podia entender. Ele disse, você. Deus disse, você é o meu intérprete. E o irmão Masbach olhou e disse, não olhe
não olhe para o lado, é você, venha. Aí ele começou a vir, o irmão Masbach, e disse, não. Aí ele ouviu dizer, não, Masbach, ele é fanático, não, Masbach. Aí ele foi para a plataforma, o irmão Masbach pegou o microfone e disse, eu nunca traduzi para ninguém. Ele disse, você é batizado no Espírito Santo, não é? Você já foi batizado, o Espírito Santo é o tradutor. Abra sua boca. Aleluia. Ele disse, o irmão Asbach começou a pregar e eu comecei a traduzir. Ele disse, eu podia sentir o mesmo Espírito fluindo, que estava em mim, fluindo através dele. De repente, o que ele estava tentando dizer estava caindo em ouvidos mudos, mas de repente, aquela palavra começou a sair em poder e em unção. As pessoas começaram a chorar. Você não tem que cooperar, Você pode negar, mas eu vou para a cidade, eu vou abrir a minha tenda, eu vou pregar Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza no Espírito Santo, eu vou impor as mãos sobre os enfermos e eu vou ungí-los com óleo e o poder de Deus vai cair e eles vão ser curados. E ele olhou para Masbach e você vai interpretar todos os cultos. Por 2 semanas, naquelas reuniões, milhares de pessoas vieram. Pessoas foram curadas, cegos começaram a ver, cânceres foram curados, os coxos começaram a andar. O Espírito do Senhor. Eu tenho que terminar. Ele curou e enviou todo para o oeste. O que significa? Ele estava dizendo para Israel que se você se render e fazer uma aliança com eles, eu acabei de cortar esses animais, cortei em pedaços. É isso que Naás vai fazer com vocês. Eles vão cortar vocês em pedaços e destruí-los. E o poder da escuridão, você não se compromete com o poder das trevas. E 30 mil homens. Cadê os homens que lutam nas igrejas? Cadê os lutadores, homens e mulheres? Dizem que não vão se curvar, não vão se comprometer, mas vamos pegar o nome de Jesus e vamos ir contra. Músicos e cantores podem voltar. Diga para Gileade, você terá ajuda. Nós temos ajuda, igreja, nós temos ajuda de Deus, ajuda do Filho, ajuda do Espírito Santo. Não estamos lutando essa guerra sozinhos, mas temos uma trindade que está conosco, que está nos guardando, que vai à nossa frente, lutando a nossa guerra. E Saul colocou as pessoas em 3 companhias, em 3 grupos. Fala de um ataque. Ele disse, eu não vou esperar. Eu vou na ofensiva. Agora perceba, 330 mil homens. A importância do 330 mil homens. Ele dividiu os homens em 3 partes, em 3 companhias. E hoje nós temos 3 companhias à nossa disposição. Sabe quais são? Número 1, a primeira companhia é o nome de Jesus. Em meu nome imporás as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome repreendereis demônios. Em meu nome, se você comer veneno, não vai ter poder para te matar. Nós temos autoridade no nome de Jesus Cristo, igreja. E ele disse, a segunda companhia, nós temos o sangue do Cordeiro, aleluia. Não há poder maior do que o sangue de Jesus Cristo. E a terceira companhia que nós temos, a palavra do Deus, o Todo-Poderoso, aleluia. E eu quero que você saiba algo nessa manhã. Parece ruim, parece que a igreja está fraca, mas eu creio que
há 330 mil homens lutadores no reino dos céus que não vão desistir, que não vão se render, que não vão cair e levantar a bandeira branca, mas vão dizer: nós não vamos aguentar isso. A Bíblia diz que Saul ficou irado. Aonde está a ira na igreja? Nós temos que ficar irados por certas coisas. Deus irá mover. Porque se você tem a palavra de Deus, o nome de Jesus e o sangue do Cordeiro, Satanás pode lutar, mas ele não vai soprar a igreja de Deus. Fiquem de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Brian, eu quero que você cante a canção Nós Somos Capazes e tomar posse da terra. Eu quero que você saiba, enquanto nós iremos cantar, eu quero que você venha para o altar. Alguns de vocês, eu quero lidar com você individual. Muitos de vocês, o inimigo tem vindo contra você. Tem tentado arrancar o seu olho direito. Mas eu creio que nesse santuário e na televisão há homens e mulheres que não irão aguentar Satanás roubar e tirar o seu milagre. Eles irão cantar o que você precisa. Saia do seu lugar, venha para frente e vamos adorar ao Senhor. Somos capazes nessa manhã. Eu quero que vocês levantem as suas mãos. Nós vamos orar. Nós precisamos que Deus mova poderosamente nesses últimos dias e Ele vai mover. Eu te garanto que Ele está movendo. Eu te garanto que Ele vai mover. Eu te garanto nessa manhã que você vai ver a mão de Deus movendo na sua vida. Você vai ver milagres. Você vai ver resposta de oração. Você vai ver entes queridos que você desistiu, eles vão se converter. Pode guardar essas palavras. Vamos orar em acordo. Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti como corpo de Cristo. Senhor, nós unimos a nossa fé. Nós não iremos deixar Nas fazer uma aliança conosco. Ele não pode roubar, ele não pode tirar de nós. Mas nessa manhã nós declaramos os milagres, os poderes de Deus. Nós declaramos os nossos irmãos, a nossos filhos e filhas, sobrinhos e sobrinhas. Declaramos eles salvos. Declaramos as enfermidades derrotadas em nossa família. Declaramos as bênçãos e prosperidade que venha sobre o Filho de Deus. Nós levantamos as nossas mãos e louvamos o nome do nosso Deus. Nós não iremos nos render, não iremos fazer aliança, mas permaneceremos na palavra do Deus o Todo-Poderoso. Cumprimente quem está do seu lado.